Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aí. Esse tipo de conversa aqui é muito de áudio, é interessante, tem muita gente ouvindo aí. A ideia aqui de estar com vocês, eu acho que a maioria de vocês já são escritores, são pretendentes a escritor, ou está com uma ideia, ou já tem um roteiro, enfim. Eu acho que a gente vai conversar com pessoas que estão querendo desenvolver, eu acho que algum tipo de ficção. Eu vou conversar com vocês hoje aqui sobre uma teoria, né, chamada teoria da narrativa, e uma teoria da semiótica das paixões, são teoria da semiótica francesa. Foi descoberta por Greymar, o cientista que começou a semiótica das paixões. Isso no começo dos anos 90, ele já morreu, ele já estava velhinho. Essa semiótica que eu vou passar para vocês agora, essa teoria que vocês vão... Pega as canetas aí para anotar, vai ser importante. Ela demorou mais de 30 anos para ser formulada. Assim. Ela está chegando agora, mas ela demorou muito tempo. E antes desses 30 já tinha mais uns 60 anos só de busca de a gente ter uma teoria para a narrativa, uma ciência para o personagem. Isso é uma perseguição de teóricos do mundo inteiro nas escolas de linguística. Eu sou linguista. Eu sou jornalista, na verdade. Só uma apresentação rapidinha. Assim, ó, eu editava essa revista de cinema aqui em papel durante 20 anos. Sou escritor. Tem vários livros aqui assim, publicados, vários romances. O Lírio vai filmar agora um romance interessante. E eu tenho esse livro aqui, eu acho que ele, na coleção Estudos, chama As Paixões na Narrativa. Já foi até esgotado, saiu em 2017, já se esgotou. Eu fui lá no site da USP, tem quase 3.000 downloads. Nessa coleção, essa coleção se encontra os maiores pensadores, né? Desde Foucault, Derrida, Deleuze, tudo foi lançado nela. E esse pensamento que eu vou passar para vocês está aqui e está aqui também, assim, nesse outro livro, e vai tem no site lá, tem, enfim, depois. Só para dizer que a gente é um pouco qualificado, que o estudo que eu fiz, ele é um estudo bastante qualificado. Então, o que nós vamos conversar agora é sobre... E eu tenho muito documentário também, Café Filosófico, eu tenho séries do Café Filosófico no Curta, eu fiz muita coisa. No Curta hoje eu tenho 2 séries cineastas, eu tenho séries e documentários passando em vários canais aí, que é a minha área de jornalista, eu acabo vivendo como documentarista. E nunca fui professor, então, eu, apesar de ficar estudando na USP, fazer mestrado na USP, fiz doutorado lá, fiz tudo lá, eu nunca fui professor porque eu fiquei trabalhando no jornalismo. Então, essa teoria meio que ela chega assim para vocês meio como um tijolão aí, mas vamos com paciência. O que eu vou falar para vocês aqui é uma teoria da emoção, a teoria da narrativa e junto com a teoria da narrativa eu vou falar a teoria da emoção dos personagens. Vou falar 2 coisas que estão interligadas e que a gente sente muito falta, especialmente no Brasil, de alguma coisa que não seja achismo, alguma coisa que tenha uma lógica, que seja mais científica, que não seja uma mera convenção que não se explique. Fala assim, olha, o personagem tem um arco, e daí que ele tem um arco? Aí você fica assim, pô, mas precisa ter o arco? Não é que precisa, é que os bons personagens eles são desenvolvidos através de um arco emocional e um arco do agir e um arco do sentir. A gente não precisa... o arco não é uma condição para você ter, é que ele te ajuda a desenvolver o arco narrativo. Quem escreve história, quem escreve e quem escreve filmes, principalmente, quem escreve séries, é necessário esse prolongamento da jornada do personagem. E a gente chama de arco esse começo, meio e fim, porque ele tem modificação, ele vai se modificando, nós vamos ver já já como é que funciona isso. A outra coisa que eu vou falar com vocês é sobre a emoção dos personagens. Essa emoção dos personagens, essa semiótica das paixões, ela é a maior novidade na área da ciência, na área do conhecimento, é chamado um novo conhecimento do século XXI, porque a semiótica das paixões estuda o sofrimento humano.
É muito interessante, tem uma ciência para o sofrer. Paixão quer dizer sofrimento, quer dizer dor, quer dizer alma, quer dizer aquilo que a gente sente, o que é sensível na gente. E quando a gente vai escrever uma história, vai desenvolver, a gente precisa desenvolver os personagens. E no Brasil a gente tem grande dificuldade de acessar essa questão das emoções dos personagens, porque nossos projetos são muito temáticos. Nós só pensamos projetos com uma justiça, causas, que é bom, isso é muito bom, a gente não pode abrir mão disso. Nosso cinema é todo marcado por temas, né? Quando a gente vai vender um filme, falando do temas, e são muitos temas urgentes, assim, da mulher, criança, meio ambiente. Sendo que o que prende o espectador, na verdade, quando ele vai ver sua obra, é um personagem sensível. Então, no Brasil, muitas vezes a gente vai deixando de lado esse lado emocional dos personagens, e até por um estudo que eu fiz agora recente, eu apliquei a semiótica também no brasileiro, a gente foi descobrindo que o brasileiro é muito mágico, a gente criou no Brasil valores ligados à magia, à religião, muita coisa que a gente quer transformar as coisas assim num passe de mágica, que são as novelas. E, normalmente, as paixões, o sentimento, o sofrimento, ele às vezes não se liquida, todo mundo sofre, e às vezes não tem essa cura, às vezes, fácil para os personagens. Então, quando a gente cria uma boa obra, e agora a gente vai entrar na questão em si, a gente cria uma boa obra porque os nossos personagens, eles precisam ter um reconhecimento da verdade e não da ilusão. Uma boa narrativa, um bom livro que eu for escrever, eu tenho que ter um arco que vai de uma ilusão a uma verdade. Eu tenho um personagem que sofre, que sente e não quer mais sofrer. A literatura, o cinema, a ficção, ela é rica porque eu construo personagens com um sofrimento existencial muito grande. Todos eles têm esse sofrimento. E eu vou construir uma narrativa de redenção dele, mas não que aquilo vai ter uma mágica, né? E o sofrimento dele vai acabar. Às vezes não vai acabar. Às vezes ele pode ter o reconhecimento. Então, se a gente buscar, é o que eu faço nas séries, nos filmes estrangeiros, eu vou detectar lá mais do que eu detecto aqui. Então, eu acho que a gente tem mais necessidade do que o cinema de fora. Se a gente acertar nos personagens hoje, nosso cinema era tão rico quanto qualquer cinema hoje aí fora que tem. A gente não acerta muito, a gente continua rico, né? Mas se a gente acertar mais nos personagens, a gente tem melhor condição de que o nosso projeto seja bem aceito. Tem um público maior. Por isso que a gente precisa trabalhar um pouco os personagens também. Então, uma das formas que a gente tem, já entrando já direto no negócio, eu falei para vocês que são duas coisas que eu vou falar com vocês. É o arco, que é estrutural, para dar estrutura no texto, o outro é a paixão e as camadas emocionais dentro dos personagens. Então, você está escrevendo uma história, você está dizendo que tem um sujeito que... Você tem um sujeito que quer ser famoso, e ele tem um problema que ele é louco, e ele quer ser humorista, ele não consegue ser humorista, então ele vai buscar uma pessoa para ajudar ele a ser humorista, ele tem vários problemas. Então, eu tenho uma narrativa de busca de um plano de ação. Eu quero ser humorista. Então, mas eu quero ser humorista para quê? Para me vingar das pessoas, né? Então, para eu criar esse personagem que vai ter um caminho, vai ter um arco, ele precisa ser imperfeito. Essa palavra, eu preciso falar logo ela de cara, porque a nossa viagem com os personagens, com tudo, é parte de uma busca pela perfeição. Então, eu sinto... o que são as paixões? São ódio, rancor, né? Melancolia, raiva, culpa. Isso são paixão. Então, eu preciso botar no meu personagem algum sentido. Como é que eu vou botar essa imperfeição no personagem para ele ser imperfeito? Porque ele é imperfeito. Todos nós somos imperfeitos. Só Deus não é perfeito porque não tem alma. Deus não tem alma porque não tem paixão, né? Ele não sente, Deus não sente. Deus é um signo de potência gigantesco, né? Que não tem sofrimento, ele não tem carne, não tem dor, senão ele não seria um signo potente. Então, nós não temos essa potência, nós queremos ela, então nós sofremos. Então, todo mundo sofre, então não adianta dizer que eu não sofro. Nós escondemos isso, por isso a narrativa é bom.
O sofrimento vive escondido, nós não vivemos no ser, vivemos sempre no parecer, isso é importante. Então, a primeira coisa, quando eu estou pensando uma história, eu vou pensar no meu personagem, porque a história está aí, tem tantas histórias, a sua história é tão bela, que se eu souber colocar o que eu sinto, o que me incomoda, como eu quero me livrar disso, eu consigo fazer um romance quanto uma história de outra pessoa que eu ouço. Então, eu vou falar de Coringa, eu vou falar de Parasita, de uns filmes assim que todo mundo vê, para que a gente tenha noção. Eu trabalho muito com Big Little Lies, que é uma série muito boa. Eu trabalho muito com Westworld, que eu acho que é uma aula. Assim. Eu procuro essas séries premiadas. Game of Thrones, eu disseco Game of Thrones todo dia, eu mostro como é cada percurso de personagem, qual o problema existencial de cada personagem de Game of Thrones, sabe assim? Todas as séries têm essa questão, todos os bons filmes têm essa questão. Então, para começar, assim, eu vou botar no meu personagem, eu vou saber o que é que ele tem de um dano na alma dele, que a gente chama. Os personagens, eles têm danos, eles podem ser ocasionados por uma paixão, então, ou ocasionada por um problema físico. Em Game of Thrones, todos os personagens, a maioria tinha danos. Um era anão, um não tinha perna, o outro era meio gordo. E aquilo, eles iam tendo tipo sofrimento físico. E Jon Snow tinha um sofrimento na alma, porque ele era bastardo, era melancólico, que venceu uma paixão terrível. Então, todo mundo sofria. Todas as mulheres tinham percas, as mulheres tinham perdas muito grandes. Então, os danos, eu ponho um personagem sensível e imperfeito, eu tenho que perceber o que é que ele sente. Ele vai sentir um sofrimento ocasionado por um dano, por uma culpa. Então, ou uma loucura, que seja, se eu pego a grande obra do Cuarón, chamado Roma, um filme super premiado, assim, ele tem uma narrativa de uma garota, de uma empregada doméstica que trabalha numa casa, que tem o desejo de ter uma criança. Ela engravida, aquilo é um contrato muito bonito, a culpa dela vai ser se livrar de uma culpa, a gente não percebe isso, só vai saber no final. Então, essa moça ela vai engravidar de um rapaz e o rapaz vai deixar ela em Roma. Na hora que ele deixa ela, ela deseja que aquela criança que está no ventre dela morra. A gente não vê isso. É um desejo dela. Não está no filme. No final do filme, aí a criança nasce morta, né? No final do filme, quando tem um ponto mais tensivo assim da narrativa de Roma, quando ela está salvando as crianças de ser afogadas assim, e ela reage, você acha que ela vai reagir porque está salvando as crianças? Ela reage porque ela tem uma culpa. Ela fala: eu não queria que minha filha morresse, eu não queria ter desejado. Então, toda aquela trajetória de Roma está oculto um sentimento de culpa do personagem, que ela tem um arrependimento e, no final, ela se arrepende da culpa que ela teve e ela achou que ela matou a filha dela. Então, isso se chama a estrutura invisível do personagem, que aflige o personagem. E a culpa, ela é liquidada, a culpa. Eu posso sentir culpa e posso tirar a culpa. Sabe assim, o roteiro de maior premiado desse século, segundo os americanos lá, chama Corra. É um roteiro assim de filme meio de terror, assim, de mistério, que trata de um rapaz negro, né, que é seduzido por uma moça branca e a moça branca vai levar esse rapaz negro para a família dela para trocar de corpo. É um filme que não ganharia prêmio, que nem seria colocado entre grandes obras, assim. Ele parece uma bobagem, mas ele é lindo na temática, tudo. Mas por que o filme ficou tão sensível assim? Por que o filme foi considerado o melhor roteiro? Porque o personagem principal, dentro dessa história, ele tem um sentimento de culpa. E ele é todo frágil. Se vocês for ver Corra, aquele personagem tem uma fragilidade tão grande. E no final do filme, só no final você vai entender porque aquela culpa é só para sensibilizar ele. Não é para ficar dizendo eu tenho culpa. Você só vai saber lá no final, em forma de surpresa. Aí o filme Corra quando menos se espera, quando ele vai ser hipnotizado por uma mulher que vai matar ele para trocar de corpo, ele começa a chorar e ele fala, mamãe, assim, do nada, mamãe, por quê? Aí você vai ver, ninguém nem lembra disso no filme, mas isso é tão importante. Ele vai dizer assim, não, porque eu tenho culpa porque minha mãe morreu, porque eu não ajudei ela. Eu fiquei assistindo televisão quando ela estava lá fora sendo atropelada. Ele fala para a mulher, então, se eu saísse antes
e fosse lá, eu poderia ter salvo ela, né? Chegado a tempo. Como eu não fiz isso, eu sinto culpa pela morte da minha mãe. Então, o filme Corra, por exemplo, é um grande exemplo de um filme de ação, de tudo, baseado na sensibilização de um personagem que sofre, ele é imperfeito, ele tem um sofrimento da culpa. Por isso, a semiótica das paixões trabalha com a paixão. Eu posso ter raiva, eu posso ter... o filme do Cuarón, tudo é trabalhado com culpa, né? Gravidade, do Cuarón, é uma mulher que tem culpa pela filha que já morreu, e no final o cara chega, você não tem culpa. Então, é muito importante, uma das paixões é culpa. A culpa, ela pode ser liquidada. Raiva, por exemplo, é uma paixão, mas ela é imediata. Eu sinto raiva, mas ela passa, por exemplo. O ressentimento, por exemplo, é uma culpa muito forte. Eu posso ter um personagem ressentido, mas o ressentimento eu liquido também. E o ódio vai gerar vingança, a raiva gera o ódio é outra paixão forte. O ódio já vai gerar vingança. Eu tenho as paixões da avareza, por exemplo, eu acumulo riqueza, são uma paixão, a ambição é uma paixão. São muitas as paixões. A mais terrível das paixões é a melancolia. A melancolia não está enquadrada ainda como paixão, eu estou enquadrando ela, o meu próximo livro vai ser a melancolia. Então, se eu pegar as grandes obras, as melhores obras, as maiores obras hoje, literária e do cinema, ou plástica de qualquer área, ela tem como tema a melancolia. Isso, depois vocês podem perseguir a melancolia, tem livro da Júlia Kristeva, tem a melancolia. A Júlia Kristeva fala o que é que a melancolia, por exemplo, no Oscar tiveram 2 filmes sobre melancolia muito, muito grande. A Pior Pessoa do Mundo, por exemplo, aquela mulher, a pior pessoa do mundo, ela não se acerta porque ela é melancólica. Aquele filme, ele só existe, ele é um tratado sobre melancolia, a pior pessoa do mundo. Porque o melancólico, segundo Freud, segundo meus estudos, ele é um cara zerado, ele é um vivo morto. A melancolia é uma das coisas mais interessantes. Às vezes o seu personagem é melancólico e você não sabe. O melancólico tem um desejo de morte, ele não percebe que ele tem uma angústia, ele quer tirar aquilo de dentro dele muito grande. Fellini, a grande obra 8,5 e A Doce Vida de Fellini, ela só é um dos melhores filmes do mundo por causa da melancolia do personagem. Né? Ele vai se matar no segundo filme. No primeiro ele vê um destinador, no segundo ele se mata. A melancolia é uma das paixões, e a melancolia não se liquida, né? Ela não é igual a culpa, que eu vou lá e termino ela, mas o meu personagem, se ele for afetado pela melancolia, a jornada do meu personagem que eu vou escrever é uma busca de uma potencialização, seja na religião, seja em algum lugar, na verdade, alguma coisa ele quer para poder tirar aquele desejo dele, só que o melancólico não tira. Ele tem dificuldade. O melancólico tem um mundo paralelo. É muito... Assim, aquele filme da filha, a filha perdida, né? Que estava, a personagem é um tratado sobre melancolia, da paixão da melancolia, a filha perdida. O melancólico, normalmente, a primeira coisa da melancolia, eu não quero ter filho. O melancólico não quer ter filho. O filme do Bergman, Morangos Selvagens, é só sobre melancolia. É de um cara não querendo ter filho. Aí a mulher vai descobrindo que é endógeno melancolia. A melancolia, normalmente, é adquirida do pai, da mãe. A culpa é exógena, o ódio. Eu adquiro o ódio, eu liquido o ódio. Então, assim, um personagem, uma jornada de um personagem de vingança, meu livro é sobre vingança, eu tenho que conseguir gerar no meu personagem uma grande quantidade de ódio nele, porque a vingança é uma liquidação do ódio que eu sinto. O vingador, ele só tem direito de matar o outro porque ele vai liquidar o ódio. O arco de vingança de um personagem não é matar o outro, é matar o ódio. Todas as boas narrativas vêm desde Shakespeare. Você pode estudar as narrativas de vingança, elas têm características muito parecidas. A primeira dela é que a vingança é feita devagar, né? Por exemplo, Paixão da Ira é explosivo. O cara entra em ira, ele explode e volta rapidinho. A ira é um negócio assim que o personagem perde até a cognição na ira, né? O ressentimento, ele vai ficando amargurado com aquilo, vai ficando amargurado. O ódio não, o ódio eu posso esconder o ódio. A vingança é um ódio retesado, e quanto mais eu escondo ele, mais ele vai explodir no final. Então, a jornada diária em Game of Thrones, por exemplo, que ela vai alimentando o ódio, a pequena área, né?
dos nomes que ela tem que matar, ela vai liquidando aquele ódio no final, ela matou todo mundo, ela não sente mais o que ela sentia. Se o personagem só vai se potencializar no final da jornada da história dele, numa jornada de vingança, se ele liquidar o ódio que ele sente. Não adianta ele matar o outro. Então, se eu construir dentro da minha história, se for de vingança, e eu quiser construir um personagem sensível, e ele seja autêntico, e ele vai mexer com a pessoa, eu preciso que ele tenha esse sofrimento e essa busca de se livrar desse sofrimento. Aí a minha narrativa fica boa. A única novela boa que nós temos aqui, até hoje é referência, é Central do Brasil. A Globo criou agora um site de novelas, a primeira novela que já entrou é Central do Brasil, porque Central do Brasil é uma narrativa de vingança em que o personagem esconde a sua vingança. O personagem sendo afetado por vingança, ele não consegue ter outro sentimento, cara. O ódio é um dos sentimentos mais fortes que existe, que impede você sentir outras coisas. É muito forte, é muito importante isso. E um filme nosso aqui, Bacurau, do Kleber, o Kleber Mendonça Telly hoje é um dos cineastas. Não é melhor apagar isso aqui, não? Essa luz está. Fica escuro. Ah, mas ela está piscando aí. Aí, o Kleber Mendonça Telly é um cara. Filho, o Kleber Mendonça. Filho, é um cineasta que. Hoje eu acho que ele é o melhor cineasta. Assim, nós temos vários e bons, assim, mas eu acho que hoje ele é o melhor cineasta reconhecido no mundo. Os filmes do Kleber, eles estão lá na mostra principal, mostra de Cannes, cara. Quem que está lá? É ele. O Sol ao Redor foi escolhido entre os melhores filmes do século pelos cineastas. Era interessante a gente entender porque que o Kleber é entendido lá fora sem ser temático, porque ele sabe colocar intuitivamente, ensinar a intuição, as paixões dos personagens, tá? Então, se você pegar Bacurau, por exemplo, aqueles personagens estão todos gritando ali. Mas cada um tem uma paixão diferente, se você perceber. Por isso que aquilo é interessante em Bacurau. Então, Bacurau, por exemplo, você tem o Lunga, você tem aqueles caras tudo cabeludo, com uma raiva, ele só tem raiva, você vê os caras tudo raivoso. Quando você vai no personagem da Sônia Braga, aquela médica em Bacurau, você vê que ela começa gritando, xingando. Aquele grito dela não é de raiva, é de ressentimento. Eu tenho que saber que aquilo é um ressentimento. Então, como é que eu sei que é um ressentimento? É uma mulher que morreu. Aquela raiva daquela mulher não é uma raiva qualquer, é uma raiva ressentida. Você vai ver que ela tinha uma foto da outra mulher lá dentro, né? Que depois aparece, que é a Lia de Itamaracá, que é só uma imagem, mas ela está ligada àquela outra mulher que grita, da Sônia Braga, no começo do filme. E você vai ver que ela é ressentida com aquela mulher que morreu. O filme começa com uma mulher que morre, uma senhora negra, bonita, e uma outra gritando, xingando porque ela está ressentida com a outra. Esse sentimento de ressentimento é uma paixão ressentida, que é diferente da raiva que o Lunga, que os outros sentem daqueles caras que passam na hora. A dela não passa. E no filme do Kleber, Bacurau, tem a paixão mais terrível de todas, que é a melancolia. Melancolia que está no personagem Teresa, que é o personagem que abre o filme. Aquela mulher que chega na cidade, a Teresa, com aquela cara de sofrimento, de uma dor eterna, né? E ela abre e termina o filme. E o que a Teresa sente é uma melancolia profunda, que deixa ela anestesiada, que deixa ela invisível, que deixa ela sem sentimento. A Teresa, ela fala para o cara assim, vamos dormir comigo. E quem sente é a outra que está do lado dela. Quando a Teresa tem uma hora que ela chama o pacote para dormir com ela chama numa frieza e a outra que sente. Então, o filme do Kleber, se vocês puderem ver de novo, pensar, ele tem uma história que tem um arco estrutural, que ele esconde uma guerra, você acha que é a guerra da água, né? E depois é uma guerra de outro tipo, aqui tem uma estrutura muito bem feita. O filme do Kleber é um dos melhores filmes bem estruturado. Ele é tão bom quanto Parasita, assim. E a gente precisa ver essas estruturas para a gente poder caminhar, porque elas são universais, ela não é só de um filme. Essas estruturas, elas são de bons filmes. Então, o arco de um personagem
que é o papo da nossa história aqui, ele é feito de uma ilusão a uma verdade. Então, assim, eu inicio o meu primeiro ato de um filme, o primeiro episódio da minha série, o meu começo de meu livro com um querer. O personagem quer aquilo, eu vou estabelecer um programa narrativo para esse personagem que quer. Querer é só motivação, a gente querer não quer dizer que você vai poder, querer não tem potência, a não ser uma potência ilusória, concessiva. E a gente começa a nossa história com um querer do personagem, esse querer ilusório. Normalmente ele deseja um objeto, a gente chama isso de sujeito, um contrato entre um sujeito e um objeto. Esse objeto pode ser uma namorada, pode ser uma faculdade, pode ser alguma coisa que ele almeja. Eu começo minha história assim, essa coisa que ele almeja tem um valor. Então, quando um personagem começa a sua história querendo alguma coisa, ele não quer só aquela coisa em si, ele quer o valor que contém aquela coisa, né? E, normalmente, no final do filme ou do final da história, eu vou descobrir o que estava escondido nesse contrato, com esse querer. Eu tenho uma curva que me leva a um querer, a um saber, a um poder. Eu só quero, mas eu preciso saber fazer, né? Preciso saber. A gente chama o saber, por isso que é da origem da linguística, né? Essa teoria. Ela é uma teoria, nos meus livros está lá, se quiser estudar, uma teoria longa, explica como é que é um contrato, como é que é feito, eu uso os contratos de tudo quanto é filme, sabe assim? E no segundo ato eu vou ter uma manipulação, que é uma persuasão desse relacionamento. Todos os personagens realmente são persuasivos, bons personagens, exercem uma persuasão sobre o outro, enrolar o outro, esconder as coisas. Então, sempre uma boa narrativa precisa de uma boa persuasão, é muito bom. Então, a gente coloca isso como sendo uma manipulação de um personagem em busca de competência para realizar uma performance no segundo ato. No primeiro é um contrato, né, que eu faço de sujeito a um objeto. E no terceiro, a gente chama de sanção, né? O final dessa curva. E aí a verdade vai ter que aparecer. E, normalmente, quando eu quero fazer um bom filme, uma boa história, eu quero fechar ela, eu vou precisar do início do filme para eu terminar. Se eu não fizer um fechamento legal, eu vou ter um final ruim. Normalmente, o final de um filme, o final de uma história tem a ver com aquilo que eu comecei. Isso tem a ver com todos os filmes. Eu tenho, por exemplo, o Coringa, que é um filme que todo mundo conhece, né? Então, o Coringa, ele começa o filme, a primeira sequência do Coringa é ele numa psicanalista, né? Então, acho que a maioria das pessoas viram o Coringa. E ele, na psicanalista, ele tem uma agenda onde ele fala assim, né? Ele já dá o querer dele, né? Ele fala assim, eu serei mais visto morto do que vivo. E ele quer ser humorista, está lá o querer. Aí Parasita, aquela família quer entrar na outra família rica, a família pobre, o primeiro ato todo é um querer e um contrato que ela faz entre a família pobre e a família rica, né? O primeiro ato de Roma, ela é todinha entre os contratos entre a empregada e o namorado dela para ter uma filha, e está relacionado o contrato de Sofia, outra personagem, com o marido dela dispensando o marido. Mas tudo tem a ver com o contrato, seja para eu começar uma relação, seja eu para terminar uma relação, tudo está relacionado aos contratos ali no primeiro ato. Então, Coringa, ele estabelece uma curva muito bonita, que aquilo vai me dar uma noção de sentido para quando eu estiver escrevendo o resto da história. De que aquela frase, eu tenho que fechar ela no final da história. Ela começa uma frase na agenda dele, que ele vai abrir a agenda lá no final, e ao invés dele matar ele, qual que é a frase da agenda dele? Eu vou ser morto. E se eu for morto, eu vou ser mais visto. Então, ele se planeja se matar no final para chamar atenção. Por que ele quer chamar atenção? Porque ele é um sujeito bom e o mundo não tem empatia. Por que ele é um sujeito bom? Porque ele cuida da mãe dele. Ele está lá, olha, eu sou um sujeito bom. Vocês não estão vendo que eu sou bom? Né? Sabe, eu cuido da minha mãe. Isso, o primeiro ato é todo assim. No segundo ato, ele descobre que o dano que ele tem na alma não é loucura. A loucura vem ser um dano. Ao invés de ser uma paixão que ele tem, assim, para tornar imperfeito o personagem, né? Ele tem um dano. Ataque dos Cães é em cima de dano, é muito interessante também, que é outro filme interessante. Então, o Coringa, quando chega no segundo ato, a verdade do contrato com a mãe dele já aparece. E ele descobre que o dano dele não é da loucura, o dano dele foi adquirido, ele foi estuprado quando criança, ele se revolta
e mata a mãe. Aquilo ele fecha o primeiro ato, fecha o segundo ato. O primeiro ato ele fecha quando mata, né? Ele já muda quando mata os rapazes, quando mata a mãe, ele muda, quando ele mata a mãe, ele vira outro personagem, porque ele saiu da condição de personagem que tinha loucura, aquele simulacro que ele tinha da pessoa perfeita desaparece, e ele começa a matar, porque a curva dele sai de um rapaz sensível, bonzinho, a um sujeito vingativo. Tem uma curva, tem uma transformação do personagem, né? De bonzinho para malzinho, né? O Coringa, né? E ele é malzinho quando ele vê que as pessoas não gostam dele, que o cara da TV vai usar ele. Aí o que ele faz? Ele, ao invés de matar ele mata o outro. E ele é mais visto matando o outro do que matando ele. Ele conseguiu fechar a curva dele, mas houve uma transformação no sentido do personagem Coringa. Muito interessante. Entre o sujeito e o objeto, normalmente, e tem um chamado um destinador que interfere. Então, normalmente eu estou fazendo aqui, eu vou namorar alguém, na hora que eu chego lá já tem um cara, eu já tenho um destinador. Então, o personagem melancólico, ele já procura um destinador para ter potência para ele. Isso está lá na melancolia do... Normalmente, o destinador morte é mais forte. Então, entre o sujeito e o objeto, e no Coringa, o destinador... O Coringa quer ser famoso, ele quer ir para a televisão. Então, quem vai destinar isso a ele é o Mauro, o apresentador de TV. Então, eu tenho um triângulo, aí, um trio inicial, que é um núcleo da intriga narrativa, que é um personagem, um objeto e um destinador. Com isso aí, eu começo minha história. Com esses 3 elementos, eu conheço bem minha história. Eu quero um objeto, outro quer... que já vem a paixão do ciúme, ou o objeto já tem dono, eu quero os valores que estão nesses objetos. E o destinador é um cara que está ali, Deus é um destinador, por exemplo, de maior potência. O destinador ele pode ser autodestinador, pode ser destinador persuasivo. O destinador pode ser social, do Jon Snow, por exemplo. Os heróis, todo herói tem um destinador social interferindo na vida dele. Ele faz tudo pelo destinador social, né? O autodestinador ele aprende sozinho. Então, o destinador é uma figura muito interessante para eu ter no núcleo na narrativa. Quando eu estiver escrevendo, essas figuras elas ajudam a narrativa a crescer, e isso é um esquema da teoria da narrativa universal. Todos os grandes filmes usam, até Fellini tem isso. Quando Marcelo, no La Dolce Vita, ele sofre de uma melancolia, ele não vê a namorada dele, ele é a pior pessoa do mundo, Marcelo La Dolce Vita, do filme do Fellini, né? E a menina fica, você não me ama, Marcelo, ele não vê nada, ele não está nem para nada. Na hora que ele vê um cara, que é melancólico também, transforma o destinador dele. Ele se gruda no cara, e numa cena seguinte o cara se mata e mata toda a família. Ele fala, caralho, olha o destinador que ele foi procurar, a morte, porque ele é melancólico. O melancólico procura a morte, o destinador é muito forte. Então, para a gente ver melancolia agora, dentro desse arco, a gente falou de culpa recentemente, só para vocês ir pensando aí depois, tá? O Lars von Trier fez um filme muito bonito sobre melancolia, assim, né, que chama Melancolia. Então, eu tenho uma Justine, né, com uma menina que vai casar, o filme pode se chamar O Casamento de Justine, né? Ela tem um casamento, e ela tem um contrato com um marido, né? Que é um contrato que ela faz. E é um contrato do agir, do plano da sociedade, é um contrato, mas no sentimento dela, que é de morte, que ela é uma morta-viva, todo melancólico é um morto-vivo. O filme começa com aquele lodo, a mulher da Argentina, todo mundo que acerta a mão na melancolia se dá bem. Ele põe um planeta da morte, que é um destinador morte. Então, em Justine, em Melancolia, que o personagem sofre por essa paixão que não tem cura, que leva essa pessoa a um mundo de desespero, a um mundo negro, a um mundo sofrível. Não pode ter depressão também. Depressão não é melancolia. Sabe? Depressão é uma coisa. Todo depressivo é melancólico, tá? Mas nem todo melancólico é depressivo. O melancólico não precisa ter depressão, ele pode ter outras coisas, assim. Então, quando o melancólico está lá, para a gente não confundir com psicologia, o que nós estamos fazendo, tá?
Então, em Melancolia, do Lars von Trier, quando chega o planeta Morte, o que acontece com aquele personagem, né, que a gente chama de sujeito, que está fazendo um contrato lá de casamento? Ela vai para o destinador que puxa, o destinador é mais forte. No final do filme Melancolia, quando está todo mundo assim, chorando porque vai morrer, o planeta vai matar todo mundo em Melancolia, né? A Justine, que é a melancólica, ela está esperando de braços abertos, né? Para ela quer o planeta. O planeta, para a Justine, é uma espécie de simulacro dela. É como se ela gerasse uma morte para ela, o filme, né? Porque o sentimento do melancólico é a morte. Em Julie Jean, que é um filme clássico, que vai passar hoje, agora lá no Cult, hoje ou amanhã, se não me engano, Julie Jean, do Truffaut, um dos maiores clássicos do cinema, é só sobre melancolia. Se você tirar a melancolia do Julie Jean, não tem filme. Mesmo, te juro, assim, a estética está toda lá. Se puder assistir, Julie Jean é o quê? Uma menina que é a pior pessoa do mundo, porque o melancólico é ruim. Você não imagina o que se joga na cabeça do melancólico. Você vai lá no Júlia Kristeva, olha o Sol Negro e vê a definição que ela dá do melancólico, uma coisa terrível. Então, Julie Jean, que é um filme clássico, que pode servir para a gente entender, tem uma moça que fica entre Julie e Jean. E Julie é um cartunista, né? E Jean é um poeta. Jean é melancólica, é o da morte. E é o francês, né? Vocês vão ver que tem dois caras, um da morte, outro da vida. Ela fica entre morte e vida. Morte e vida. É muito interessante isso. Por quê? E ela acaba se casando com um cara alegre, que dá alegria para ela, que dá alegria para ela, e o cara não consegue dar nada. Um melancólico. É complicado você. E o que acontece? O Jim volta depois, que é o cara da melancolia, que é o cara da morte, que seria o destinador morte. Na hora que o cara chega, ela entra com um cara e se mata com ele. Então, assim, a gente percebe que o melancólico ele é afetado, a afecção da melancolia em um personagem, por mais que ela queira tirar o sofrimento dela, ela busque terapias, ela vai fazer coisas, ela vai tentar, às vezes até engravida e não vê o filho, que nem a filha perdida, ou às vezes não quer ter filho, ou não quer ter marido, tem 10 maridos, e nenhum acerta. Melancólico não acerta nunca, não acerta nada. E está cheio de obras assim, se a gente fizer bem feito, né? Desculpa. Então, normalmente, a gente está falando assim no Brasil, assim, das coisas que mais é problemático dos nossos personagens, a gente chama isso de personagem oco. Nós temos vários filmes bons e os personagens são ocos. Tiveram 2 filmes agora recentemente que seria sobre melancolia, que é uma mulher que não tem filho também, que morre, e fica num vazio, uma mulher só olhando para a criança, não foi desenvolvido o que o personagem sente de melancolia. Eu nem vou falar o nome agora, recentemente. Nós tivemos 2 ou 3 filmes no Brasil, mais recente, que foi escrito, pensado, e o filme passou batido, ninguém nem viu, foi pensado em uma pessoa melancólica, um personagem melancólico, e os escritores, nem os diretores, eles não perceberam isso. E não é culpa deles, nós nunca trabalhamos isso. Ninguém nunca chegou para vocês ou para alguém e falou, olha, existe paixão nos personagens. Ninguém nunca chegou para vocês e falaram assim, olha, esses personagens são afetados, você tem que mostrar a afecção do personagem. Porque é isso que faz uma obra ser uma obra. Porque a vida já é esconder as coisas, né? Se eu quiser saber de coisas, eu vou ler a Bíblia, aí eu não preciso saber da verdade. Então, a literatura, o cinema, ele só é bom, ele só é interessante porque ele vai revelar a verdade que está escondida. Então, normalmente, a narrativa de Julie Jean, do Truffaut, do Bergman, as mesmas coisas, dos grandes cineastas, do Bacurau, do Parasita, todos esses personagens, eles só ganharam repercussão, eles só tiveram pernas, porque os personagens são sensíveis, e eles, com essa sensibilização, eles impactam o espectador. E eu posso colocar isso tudo que eu estou falando para vocês em forma de surpresa. A grande sacada hoje para escrever
tudo isso que eu estou falando, um programa narrativo, de um sujeito, um objeto, assim, essa estrutura que vai me ajudar, eu estou falando só em teoria, não estou mexendo na sua história, né? Não estou mexendo na tua história, eu só estou dizendo assim, olha, vai seguindo, isso aqui é bom. Uma grande sacada hoje, que eu não posso deixar de falar para vocês, é a surpresa, né? O arco de surpresa hoje, dentro da narrativa, é tudo. Então, não adianta só eu dizer que meu personagem sofre. E eu vou buscar a verdade para ele. É importante como eu digo isso, como eu revelo isso, como isso aparece, você fala, uau, era isso. Né? Como a culpa do cara de cor. Nossa, era a culpa que ele tinha, né? É muito importante isso. A gente impacta o espectador revelando, a gente esconde e mostra, né? A gente vai escondendo. Então, hoje, a grande sacada que a gente tem hoje, eu acho, que está em moda, assim, e principalmente em séries, é esconder. Então, você pega o Westworld, eu não sei se alguém está assistindo, voltou o Westworld, primeira temporada de Westworld, por exemplo. Eu tenho um arco do Bernard, eu tenho um arco da Maeve e eu tenho um arco do William, né? Não, da Dolores, cara. O Westworld, para quem não assiste, ele é máquina, são robôs, né? Isso é um bom exemplo para vocês, para se assimilar. Então, o que acontece no Westworld? Para ser máquina, aqueles robôs, para eles ter alma, para eles têm alma como? Com defeito. O cara que criou o robô botou um defeito em cada um, que é uma imperfeição. Eles não são máquinas perfeitas, né? Então, você tem Bernard, que é aquele personagem negro assim, que no sétimo de 9, no sétimo episódio, tem sempre uma descoberta de um arco ali oculto. O espectador impactado em saber que Bernard não era um robô, ou não era um ser humano, era um robô. Aquilo é uma surpresa que faz o cara virar fã da série na hora. Mas por que impactou aquilo? Por que o espectador teve um impacto daquele jeito de que o cara não era um assistente, né? Era uma máquina? Porque ele tinha um sofrimento, ele tinha uma culpa por um filho. Como que os caras criaram a alma num robô em Westworld? Eles botaram em Bernard a culpa pela morte do filho dele. Então, Bernard está sempre lembrando que ele não consegue salvar o filho, ele está sempre angustiado. O personagem Bernard em Westworld, ele parece humano, ele age como humano porque ele tem um sofrimento. O sofrimento dele, eles colocaram dentro da série, dentro do personagem, é uma culpa. Então, é uma paixão. É um sofrimento, ele é afetado por uma paixão, isso é muito importante. Porque para eles criarem máquinas, eles botaram o cara imperfeito e ainda utilizaram essa paixão para te dar um impacto ainda, né? Porque Dolores é o personagem principal e ela é afetada por uma paixão chamada melancolia. Então, o cara que escreveu a série falou, eu vou botar melancolia nessa, eu vou botar culpa nessa. Maeve tem uma culpa, um dano pela perca da filha. A terceira temporada agora de Westworld já começa a Maeve assim, minha filha, o outro meu filho, você não pode tirar. Quando a série chega a um ponto que o cara que cria os personagens chega para o personagem robô e fala assim, você quer que eu tire esse dano? O cara fala, não. O robô prefere ficar sentindo uma imperfeição, sentindo dor, do que ficar uma máquina sem sentir nada. Olha só. É muito interessante isso. Então, Dolores é o personagem da melancolia. Então, ela está sempre olhando o infinito, que é uma das características, né? Ela começa sempre olhando para o final e ela está sempre buscando alguma coisa no infinito. Isso é uma das características das várias que a gente tem para tratar o melancólico. A principal dela é olhar para frente. É sempre olhar no infinito, ou então olhar para o infinito para baixo. A das principais características, se for no Google, ver como é que é o melancólico, ele está olhando para o chão, assim, ó. Sinal de tristeza, o melancólico. Mas o melancólico também olha o infinito, que tem um livro brasileiro muito bom, que é Eunice Guzmão, A Vida de Eunice Guzmão. A Vida Invisível. A Vida Invisível de Eunice Guzmão, porque ela é melancólica. O filme do Carinho não foi explorado isso, né? Aí só no final que você vê
que ela olha além dos tomates, que tudo que ela tem é uma melancolia, ela é daquele jeito que ela sofre da melancolia, ela não liga para a filha dela, ela fala, eu nunca tive filho. É muito interessante isso. Então, Dolores, em Westworld, o cara colocou a melancolia nela, então ela tem aquele sofrimento de uma busca. Todo mundo tem um sofrer. O dela é, eu procuro alguma coisa, cheio de frase bonita. Como Dolores é linda, esse personagem de Westworld. E como é que termina o final do personagem de Westworld? Da primeira temporada, é o Ted matando ela. O Ted é um pistoleiro, é um assassino que já está do lado dela. Então, eu já crio a morte do lado do personagem que deseja a morte. E o final da primeira temporada de Westworld é a Dolores morrendo, porque eu preciso cumprir essa jornada desses personagens do jeito que as paixões são. Eu não posso dar uma redenção, não, ela não vai morrer. Não é o meu querer que faz isso. É porque a jornada não liquida, não se liquida. Não se liquida esse sentir que a Dolores tem da melancolia. É muito bonita, ela permanece durante todas as temporadas com aquela melancolia que não sai dela. Na série tem os arcos da surpresa, tem vários arcos. O grande arco de surpresa que a série faz, o Westworld, que eu acho que fecha a última série, é esconder a verdade, né, entre o Willie e o Homem de Preto. Então, espero que todo mundo já assistiu, assim. Mas, cara, aquilo é legal. Quando no final da série, você vai saber que dois personagens que você está vendo a série inteira são os mesmos. Um no passado, outro no presente. Você acha que o novo é presente, que o velho é passado, enfim, eles são os mesmos. Você fala, uau, aquilo te leva o espectador a um impacto muito grande. Então, assim, a mesma forma que eu desenvolvo história, pode ser um curta-metragem, pode ser um longa-metragem, pode ser uma série. Eu trabalho esses arcos, como vocês viram, né? De uma mulher que começa querendo morrer no final e mata do Coringa querendo uma coisa e no final terminando de um jeito. Dolores, que é da morte, termina morrendo. Tudo começa de um jeito e termina de outro jeito dentro de uma curva, de um arco de um personagem. Eu liquido a culpa. No caso do Cuarón, a culpa é liquidada, a culpa é uma paixão muito antiga, o cristianismo botou a culpa em nós, todo cristão tem culpa pela morte de Cristo, isso nossa, é um lenga-lenga. A culpa é uma paixão muito fácil, assim, muito, muito usada. E no Brasil a gente não pode esquecer que a gente não pode botar loucura como culpa, tá? Tem uma novela agora, além da ilusão, né? As novelas todas nossas, os personagens não. A grande diferença em novela para série é que personagem de novela não tem paixão, não tem sofrimento, só grita. Mas você não sabe o que é uma culpa, não sabe o que é um ressentimento, não sabe o que é uma raiva, porque eles são afetados por qualquer coisa. Porque o público comum não está interessado se a personagem tem sofrimento ou não. Então, assim, as novelas. Tem uma novela Além da Ilusão agora, o cara mata a própria filha. E ele sente uma culpa terrível e ele fica louco. Ninguém fica louco de uma hora para outra. A loucura é endógena. Meu pai precisa estar louco, minha mãe ser louca. Precisa ter loucos na família para eu ser louco. Essa loucura criada que a gente cria, todo personagem de novela termina louco. A gente faz uma loucura, só nós criamos isso. Tá? Isso é uma criação nossa. É do brasileiro. O brasileiro é do povo mais mágico do planeta. Nós trocamos a verdade pela magia. Nós vendemos isso como valor. Está todo mundo vendendo empatia, a gente sabe que a gente não é empático. Está lá Bacurau, a gente corta a cabeça. Empatia é só uma venda. Eu quero ser empático, meu projeto precisa ser, mas é uma ideia que eu quero ter. Não? A gente não tem. Então, é muito importante a gente não cair nessa armadilha que aqui no Brasil tem, de tratar os personagens com loucura e sem sentimento. Os personagens sentem. Um dos filmes mais importantes, mais belos que nós tivemos ano passado foi Pacarrete. É um dos filmes lindos. Ganha tudo prêmio, mas é só uma louca varrendo a calçada. Ela só varre a calçada, você não sabe o que ela sente. Ela só grita, uma louca. Aqui ninguém pisa, ninguém pisa. O filme é de uma beleza plástica, de um personagem do Nordeste, mas que dê a densidade no personagem. Como é que eu vou me sensibilizar pelo sofrimento dela? Eu não vejo o sofrimento dela, só vejo uma louca varrendo. Tá? Então, eu preciso trabalhar o que ela sente, né? Para o personagem, para o meu público sentir o que ela sente.
Então, a obra fica pela metade. A gente chama esse personagem oco. Ele é oco. Por dentro ele não tem camada, ele não tem nada. Então, eu estou falando muito isso da loucura para vocês, porque é uma tendência nossa no Brasil, e isso está muito nas novelas, de levar isso para o cinema, às vezes, levar para outros lugares, algo que no mundo da verdade não é assim. Não existe louco desse jeito. Eu estou louco. Não. Essa loucura pode ser só uma melancolia, pode ser uma afecção de uma culpa, de uma paixão que me pegou, eu perdi uma perda muito grande, eu tenho um dano muito gigantesco. Eu perdi um pai, eu perdi uma mãe. Se você estiver escrevendo, são destinadores transcendentes. Se você estiver escrevendo para criança, a maioria das crianças, do sofrimento de criança, é tirar pai e mãe. Pode olhar, Disney é tudo tio. A Disney não começa uma narrativa assim. E já coloca os personagens do Disney, que normalmente eu trato isso no meu livro muito gigantesco sobre isso, assim, porque criança normalmente eles não têm muitas paixões, as crianças. Os destinadores deles são os pais, chamado destinador transcendente, pai, mãe, Deus. Marido já não é, namorado não é. Matar, perder mãe, perder pai, perder irmão é totalmente diferente de perder outra coisa. Essa transcendência é um vínculo que não se quebra. Então, a maioria das estruturas de narrativa mais para jovens, existe uma perda muito grande assim de pai, de mãe, e porque as crianças não desenvolvem vingança. Hero, eu lembro do personagem Disney, de Hero, de um menininho que morre, tem um vilão, e aí ele deixa um robô para substituir o irmão, e as crianças se juntam com outras crianças e vão vencer aquele vilão, mas eles não têm raiva, eles não têm ódio. A criança, ela não desenvolve vingança. É diferente o tipo de sentimento, ela tem o mesmo sentimento de perda, então pode ver lá assim. Então, o destinador transcendente, se eu quero escrever para a criança, é sempre os pais. Tudo que a criança faz, o mundo dela interior está lá, de matar também. A criança pensa do mesmo jeito. A criança ela se organiza, ela se prepara. Você precisa ver, desce no seu prédio e vê um monte de menina conversando lá, você não está articulando para derrubar alguém. Criança não é anjo, criança, desde cedo elas estão programando. A sexualidade de uma criança nasce muito cedo também. Então, só a gente acha que criança não vê, que é Big Little Lies. Big Little Lies é uma série sobre mães e crianças. A grande sacada em Big Little Lies é que uma criança foi machucada por outra criança, Big Little Lies. Né? É um incidente interessante aquele. Bem no comecinho, Zig fala, minha filha foi machucada. Aquele a gente chama de acidente inicial que desencadeia, né, uma série de coisas. E Big Little Lies tem 2 incidentes, tem um assassinato no começo, que é para te enrolar, né? Mas o bom mesmo é o do Zig, que é acusado de bater numa criança. E você tem essa criança vive numa casa de violência, né? E nós temos outra menininha, né, que eu não lembro o nome dela, filho da Madeleine, que é a menininha espertinha, né? Aí na série é assim, aquelas crianças não vê o pai batendo na mãe? Não, não vê, as crianças não vê. Mas a gente mostra a Madeleine vendo tudo que acontece com as mães. As crianças, torturado, se você... Hein? A filha da Madeleine. A filha da Madeleine vê tudo que acontece com a mãe. Se você for ver, as crianças sabem tudo que acontece dentro de casa. Elas estão vendo televisão, elas estão fazendo uma coisa, mas estão ouvindo e estão vendo o que está acontecendo. E a série Big Little Lies, o final, o fechamento dela vai ser isso. Essas crianças sofreram, as crianças, elas batiam no Zig
E aí, é só para encerrar, tá? Vou encerrar. É só para, assim, eu entrei na questão da criança, porque tem muita abordagem, assim, Big Little Lies é uma grande abordagem. Lá está a melancolia da Celeste, lá tem a culpa. A Big Little Lies começa com a culpa de uma mulher ter traído o marido, né? Big Little Lies, todos os personagens são afetados. Então, eu vou encerrar para ver se eu consigo responder algumas perguntas de vocês, porque acho que é importante responder alguma coisa, mas eu acho que eu tentei dar o recado para vocês da necessidade de a gente colocar um sentir nos personagens. O personagem se emociona a partir de um sofrimento, toda emoção de um personagem vem de um sofrimento interno. Esse sofrimento interno torna esse personagem perfeito em busca de uma perfeição. Ele pode ser um dano na alma. Tem muito personagem que tem autismo, tem umas deficiências que às vezes é usado e a gente nem percebe, né? Você tem The Good Doctor, que é um cara que tem um autismo forte e ele tem uma tendência para uma coisa e para outra não. Que é muito importante eu descobrir no meu personagem que tipo de sofrimento que ele tem. E a outra coisa que é importante é como eu estruturar isso como surpresa. Porque são as duas coisas que são necessárias para escrever uma boa história. Uma estrutura surpreendente, que eu deixo o leitor ali, o espectador grudado, e um lado sensível, que eu vou sensibilizar meu personagem, que vai sensibilizar o espectador. Nisso você está trabalhando com o teu tema, ele já está lá, eu estou falando algo muito mais... a gente chama isso de camadas invisíveis da narrativa. Então, quando o personagem fala, a sua ação, a sua sequência, tudo vem do que ele sente. O agir é regido pelo sentir. O sensível é regido pelo inteligível. O inteligível é regido pelo sensível. O sensível é oculto. O sentir é oculto. Então, nós vivemos ocultando o sentir. Mas ele rege. Então, o meu diálogo vai ficar bom quando ele sai desse sensível. Então, a fala, o jeito que eu falo, o jeito que eu vou agir, que eu vou botar na minha história, vem do jeito que eu sou e do jeito que eu sofro. Eu estou terminando de ler Torturado agora, é muito bom. Do jeito que uma irmã é, do jeito que outra irmã é. Sabe? Do jeito do dano que ela tem, que é ficar sem a língua, né? Assim, o que é um dano, o que é uma paixão. Sim, quando você acerta, pouca gente acerta, mas logo que você acerta, todo mundo vê. Assim. Então, assim, eu só queria deixar para vocês esses dois aspectos. Eu vou fazer um curso agora de 3 dias que eu vou me aprofundar em tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu vou entrar nos aspectos mais dos filmes, vou ter tempo para falar mais. E lá no nosso site também tem um pouco mais de teoria para quem quiser entender mais esses aspectos teóricos de como eu posso manipular isso que eu estou falando. Sabe, meu personagem tem culpa, como é que eu faço com a culpa? O que é um contrato? Se vocês acharem necessário ter um lado mais profissional para ajudar, eu recomendo lá, sim. Vocês não vão achar isso em outro lugar ainda. Logo, logo, a gente já tem mais professores, já tem muita gente aí, muita tese, muita gente estudando, e já estão colocando nos cursos. Logo, logo, essa teoria começa a ser apresentada em outros lugares, em outros cursos, em outras escolas, mas, por enquanto, a gente só tem lá, tá? Então, assim, é importante eu deixar um alerta para vocês, que eu acho que é o mais importante, dessas buscas que a gente pode encontrar tanto nessa teoria como na intuição também. Eu leio muito, eu vejo muito filme, eu tenho uma percepção boa, minha intuição é boa e eu vou acertar pela intuição. Se eu não tiver essa intuição tão boa e sou muito esperto, é melhor estudar mais. Então, o que eu ensino para vocês é aquilo que é intuitivo já nos artistas. Se ele não tiver intuição, não acerta. Mas se eu for um profissional hoje, os caras estão escrevendo lá nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina, no resto do mundo, eles já estão vendo uma convenção da intuição, eles estão percebendo o que é intuitivo, já começam a trabalhar isso. Então, tem alguma pergunta assim para eu ver? Tem perguntas. Deixa eu ver aqui. A Mônica Frota perguntou no início se tem alguma obra específica de Freud sobre melancolia. Tem. A teoria que eu estou falando, ninguém desenvolveu ela, tá? Só Greymar, a teoria das paixões, tá? Qual seria o livro? Do Freud? Não, é Luto e Melancolia, só tem isso. É muito pouco.
Freud, ele só toca no assunto, porque a melancolia está mais na filosofia, e ela é uma enrolação também, está mais na filosofia, melancolia. Então, Freud pega luto e melancolia e ele fala umas coisas interessantes ali. Mas eu acho assim, na área da psicologia, a Júlia Kristeva, que fez O Sol Negro, ela pega luto e melancolia e já tenta trabalhar dentro do esquema do sentido. Ela já pega isso, já busca na literatura, porque os existencialistas todos foram. Então, essa teoria da paixão, ela é uma teoria, ela tem um simulacro existencial, querer, ela é cheia de esquema, ela foi desenvolvida numa escola que está dentro da USP, está em Portugal, está na Alemanha, está nos Estados Unidos, está na Coreia. O que eu estou falando está espalhado pelo mundo, mas nós estamos abrindo isso aos poucos. Então, se você não estiver dentro da escola semiótica francesa, você não está falando o que a gente está falando. A psicologia fala o que a gente fala de outro jeito, né? A filosofia fala muito o que a gente diz de outra forma. No caso das paixões, no caso da teoria narrativa, é da linguística. A área nossa é linguista. Então, assim, por mais que eu tentar fazer teorias, existe na psicologia outras características, mas não desse jeito. Então, assim, de Freud, para a melancolia tem isso. Para o resto, ninguém trabalhou culpa. E tem o próprio livro do Greymar, a Semiótica das Paixões, que trabalha os ciúmes. Se você tiver alguma narrativa dos ciúmes, ele trabalha Shakespeare, trabalha Proust, que ciúmes é uma paixão diferente, porque tem 3 pontos de vista, né? Do apaixonado, do objeto e de outro. Você pensa o seu e pensa o outro. Pensa do objeto. Ele achou muito interessante usar isso e usar a avareza, a ambição, que tem uma contradição entre eu ser rico e acumular. Qual que é o valor nos Estados Unidos de ser rico? É doar. Então, todo mundo tem que doar. Se eu tiver dinheiro, meu valor de acumulador é doar. É uma contradição entre tomar e doar. Então, essas 2 paixões foram desenvolvidas por Greymar, e medo, melancolia, raiva, ressentimento, essas coisas eu já que estou desenvolvendo já, tá? Tem outra pergunta aqui, tem bastante pergunta. Do Daniel, a pergunta se você consegue enxergar as paixões nos personagens na novela de Pantanal. Olha, dá para ver, sim. Eu nunca parei. A novela Pantanal, assim, é um dano. A novela Pantanal, a raiz da novela Pantanal é Guimarães Rosa, é a terceira margem do Rio, e tem vingança lá dentro. Tem várias vinganças, a minha vem para vingar, outra está lá para vingar. Então, as coisas de vingança ficam superficial. E a terceira margem do Rio, que ele pegou isso e está lá na novela Pantanal, ele usa a terceira margem do Rio, que é um senhor de uma melancolia terrível, está lá, a melancolia é o chefe lá, o velho, é da melancolia. O filho dele é totalmente melancólico, o filho dele não acerta nada, não tem profissão, é igual a pior pessoa do mundo, o filho dele. Os dois sofrem uma melancolia terrível, 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 terrível. E eles já têm um programa narrativo estabelecido para eles de morte em vida, que é o do Guimarães Rosa, que já foi estabelecido e que ele usou na novela e que está muito bom, que é o Velho do Rio. Então, como é que é o nome do personagem lá da novela? O senhor da novela, ele vai ficar no lugar do Velho do Rio, que é o pai dele, no final da novela. O Joventino vai ficar no lugar do pai dele, Zé Leôncio. O Zé Leôncio, isso está em Guimarães Rosa. A terceira margem do Rio é um velho que some, não vi, só um filho fica ali. Ele não sai, o Zé Leôncio é rico, é milionário, ele nunca sai de lá, isso chama um dano na alma. O Ataque dos Cães é assim, um cara vai embora, morre, o outro fica lá na fazenda, onde o cara sumiu, ele constrói um altar, ele tem... Em Ataque dos Cães é um bom exemplo, né? Por que aqueles caras não vão embora daquela fazenda, né? Eles ficam ali em Ataque dos Cães ali, porque aquele cara morreu e ele está com a cela dele 20 anos ali, ele não vai sair dali. Pantanal, o cara desapareceu e o Zé Leôncio fica assim, meu pai, o pai dele está lá.
E é muito bonito isso. E eles vão, o que é? O Juventino está sendo preparado para ficar no lugar do Zé Leôncio. O velho do Rio vai morrer, o Zé Leôncio vai para Canoa, e o Juventino vai ficar no mesmo lugar, vendo o pai dele que desapareceu. E isso a gente chama de dano na alma. Os dois são melancólicos e são muito interessantes, porque eles... eu acho que o Benedito Rui Barbosa foi muito feliz nessa estrutura, porque ele já pegou uma estrutura já feita pelo Guimarães Rosa, assim. A estrutura do Guimarães, e o resto vai vir depois, assim, tem outras coisas lá dentro, mas a estrutura principal do Juventino e do Zé Leôncio é o melancólico. Eles não têm outra paixão, nem ambição eles têm. A melancolia, ela deixa o cara numa apatia tão grande, a melancolia, que ficou perfeita no Zé Leôncio e no Juventino. O Juventino é um dos melancólicos da geração Z, mais bonito que tem, porque a geração Z, eles têm uma melancolia, pode ser burguês ou não, que é uma indiferença com tudo, com namorada, com nada. Ele não tem profissão. A pior pessoa do mundo, ela termina fotógrafa ali na pessoa. A melancolia, ela anula demais, e Pantanal tem isso. E aí, dentro dessa coisa, você tem a menina que ficou lá, selvagem, você tem uma magia ligada à natureza lá, que é bonita, assim, mas é outra questão da fenomenologia, da mulher virar onça. Aquilo é bonito, é nosso. Mas, assim, a paixão que segura aquela novela não é vingança, não é culpa, não é nada. É só a melancolia do Juventino e do Zé Leôncio. Agora tem uma pergunta da Ananda. Como definir um arco? É diferente de temporadas? É, muito diferente de temporada. Então, o arco da série, vamos dizer assim, eu posso ter um arco... Westworld, por exemplo, cada personagem tem um arco. A gente falou da Dolores lá, né? Ela vai morrer no final, aquilo é um arco. Todos ali têm um arco. Na segunda temporada, ela tem outro arco, que ela encontra outro rapaz, ela faz um contrato com ele de novo, e ele só vai descobrir a verdade no final, que ela conheceu ele no começo, também é um arco. Em Game of Thrones, que é uma novela grande, assim, de 8 temporadas, ela tem um arco que começa no primeiro episódio e termina no último episódio, olha só. Então, o meu arco, ele pode ultrapassar todas as temporadas, os arcos não estão ligados a temporadas. O arco serve para surpreender, serve para prolongar, serve para dar sentido à narrativa. Então, Jon Snow, ele é um bastardo, e a Daenerys, o programa da Daenerys é: eu sou filha de incendiário e eu busco o Trono de Ferro. Desde o primeiro episódio, o programa dela é ir para o Trono de Ferro, o último episódio é ela chegar no Trono de Ferro, né? Jon Snow, ele precisa defender a sociedade para ele ganhar o valor que ele não tem, porque ele é bastardo. Ele descobre que ele tem mãe, ele vai ganhando. Então, o arco do Jon Snow se fecha quando ele se encontra com Daenerys. E o arco do Jon Snow seria ficar com Daenerys ou não, né? Que era a Rainha dos Dragões. E, no final, ele mata ela. Quando ele mata ela, ele está fugindo das novelas que a gente faz, ele está cumprindo o arco de melancolia que ele tem, o arco do Jon Snow, que é diferente dos outros, de que ele, desde o começo do programa narrativo dele, tem um destinador social. Então, assim, o destinador social não é mais forte, ele não falou que o destinador é mais forte. Então, quando eu estou em Melancolia, o filme do Lars von Trier, que o Justine vai casar e ela troca o marido dela pelo planeta Morte, ela prefere ficar com a Morte, porque o destinador é mais forte do que meu objeto de contrato. Se eu tiver um casamento aqui, tiver mãe, pai, os meus destinadores, vai ser mais forte do que minha relação mais superficial. Então, na hora que Daenerys e Jon Snow teve que optar entre ficar com Daenerys ou o destinador social, que é a sociedade, ele mata ela e fica com a sociedade, e ele fecha o arco que ele iniciou, quando ele entra na Patrulha da Noite no primeiro episódio, né? Que ele assume, vou entrar, ele vai fechar lá. Então, esse arco do sentido, e ela é o arco da incendiária, todo mundo, ela vai queimar todo mundo que está desde o primeiro episódio.
O pai dela é um louco que queimou todo mundo. Daenerys não vai queimar, está em todas as temporadas. E ela vai queimar ou não vai? Aquele arco chega no final, ela queima. Então, os arcos, eles dão sentido às estruturas, para eu dar sentido à estrutura toda da história, e ela dá sentido ao meu personagem. Eu posso ter arco curto, eu trabalho nos meus livros aí, praticamente 3 tipos de arco, um pequenininho, de um episódio, um arquinho que vai, um arco médio e os arcos longos. Esses são os arcos, tá? E eles servem para surpresa, eles servem para muita coisa, esse chamado arco, tá? Ela até perguntou se seria só para série, novela, ou se filme também tem arco. Filme tem arco. O do Coringa é um arco, né? Eu vou me matar no final ou não me mato no final da jornada, sabe? Todos têm arcos, sabe assim? Todos os bons filmes têm um arco. E normalmente ele pode ser uma questão de uma ação que eu preciso fechar, que dá sentido, ou um sentimento que eu tenho que eu preciso liquidar ou não. Ele começa, todo esse arco é para isso, tá? Pode ser de um filme, até um curto eu posso ter um arcozinho pequeno, né? Eu escrevi agora uma série com arco que fecha no 2º episódio, você fala, aí você descobre que aquele cara não era aquilo, não é aquilo. Aí hoje, por exemplo, assim, você tem série The Morning Show, tem esse arco que vai até o 7º episódio. Tem um arco que revela no 7º, que né, o Westworld. Enfim, o arco pode ser curto, pode ser longo. Isso aí eu consegui explicar isso direitinho. Eu consegui explicar. Sobre arco ainda, o João acabou de perguntar se os arcos têm fórmulas de acordo com o gênero. Tem. Os arcos têm várias fórmulas assim. O importante, o arco é ter sentido, tá? Eu dar sentido por que eu quero esse arco, tá? Então, normalmente o arco é da verdade. O mais direto, o arco que eu falo para você. Por exemplo, o que é um primeiro ato, segundo ato, terceiro ato? Isso é um arco. Como é que a gente chama esse arco do primeiro ato, do segundo ato, terceiro arco na sua estrutura? A gente chama o arco da verdade. Porque eu saio de uma ilusão inicial, de um querer, e eu faço um arco gigantesco no final, onde essa verdade é revelada ou não. Então, um filme, ele parte de um arco da verdade. Verdade não é realidade, tá? Na nossa área de ficção, realidade não tem a ver com realidade. Realidade pode ser qualquer coisa. Documentário, realidade é uma coisa, verdade é outra. Nós trabalhamos com verdade, nós não trabalhamos com psicologia, nós não trabalhamos com outra coisa. A essência da gente é a verdade, o sentimento é a verdade. Eu trabalho muito com isso, com o nascimento da verdade, eu uso muito Deleuze, Deleuze trabalhou muito essa questão da verdade. Então, em resumo, quando você vai estabelecer essa história, os 3 atos eles já se formam um arco, e é o chamado arco da verdade. O contrato é ilusório, a sanção é reveladora. Todo contrato que eu faço, eu vou casar com alguém, eu não sei se vai dar certo, porque a relação de sujeito é diferente. A outra pessoa quer uma coisa, você quer outra coisa. É difícil você acertar esse contrato. Quando você namora, você faz um contrato, se casa, você faz outro, você vai refazendo os contratos, porque os arcos vão fechando, a verdade vai aparecendo, e sai pau. Você fala, nossa, eu achava que era isso. Isso, aí nós vamos se acertar. Isso se chama arco. Eu posso dar sentido para ele na comédia, eu posso criar zumbis. Zumbis não têm arco, né? Eles são meros objetos, né? Zumbis, né? Eles não sentem, zumbis são mortos, né? Eles só servem para... O J. de Oliveira pergunta se tem alguma dica para quem está começando a escrever roteiro. É mais interessante começar pelo desenvolvimento dos personagens ou pela história no geral? Pela história no geral. Você tem que escrever sua história. Escreve sua história. Você tem que jogar ela para fora. Uma história se escreve várias vezes. Boas histórias são reescritas muitas vezes. É a sua história que conta. É sua história, não importa a teoria ou não. Aí, na sua história, você fala, mas eu estou sentindo falta de densidade, alguém olha, está faltando. Aí eu vou pensar se eu vou mexer na minha história. Pô, mas por quê? Talvez se eu botar paixão, ela vai ficar melhor, talvez ela não tem. Ou, às vezes, eu estou escrevendo e nem percebo que tem uma culpa ali dentro, então eu vou trabalhar ela. Então, assim, a história é melhor do que tudo. Os arcos vão nascer da sua história. Quando você pensa a tua história, a gente chama isso de programa narrativo. Quando eu vou criar minha história, eu vou criar para o meu personagem um programa narrativo. O que ele quer? Sabe? Sabe assim? O que Daenerys quer? Trono de Ferro. O que eu quero?
é isso, eu traço o meu personagem, então eu começo a escrever um querer, uma vontade, e o tempo vai passando e aquilo vai se transformando, né? E aí, assim, primeiro é minha história, primeiro é minha história, eu posso escrever ela em uma página, eu posso escrever ela em 5 linhas, em um livro inteiro. Aí eu olho assim e eu falo, nossa, eu preciso melhorar. Eu já treinei essa questão de arco, e já estou ficando treinado, eu sou escritor, e eu já estou escrevendo direto com isso. Assim, eu me treinei bem agora para escrever, assim, porque eu venho apanhando. Eu tenho um livro que eu escrevo há 20 anos e era sobre um personagem melancólico que eu não sabia como resolver. Ele está encostado no meu livro há anos, né? Assim, o primeiro livro que eu escrevi tinha uma melancolia profunda de um padre que vai para uma aldeia indígena e não sai do chão. Ele fica enterrado lá. Isso era uma história verídica e eu fiz ela em 5 linhas e fui desenvolvendo, tem 400 páginas. E agora eu preciso pegar e eu falei, caramba, agora eu sei o que que é. Mas quando eu escrevi, eu não sabia. Então, assim, eu tenho que escrever a coisa que eu sei, e depois, essa coisa do sentimento, a gente vai colocando ela, vai fazendo uma reescrita, ela pode nascer. Eu fosse vocês, escreveria por dentro. A Mônica está falando que a história não é do personagem, É a sempre história não do faria mais personagem. sentido mergulhar no personagem. Mergulhar no personagem. Mas, às vezes, eu mergulho no personagem sem estar pensando no arco. Mas, normalmente, a minha história, eu já penso meio, já tento pensar um fim, alguma coisa eu tenho para a minha história. Sabe? É que às vezes a gente sente tanta dor, muita gente quer escrever para botar para fora aquilo que inquieta ela. Ela pode até pensar em conseguir uma fama, mais dinheiro, mas a maioria das vezes me inquieta lá dentro. Então eu tenho que botar essa dor que eu sinto para fora no personagem. Depois eu adequo. Aí eu vou ver que ele vai encontrar um objeto, que aquele objeto não é o que ele queria, e o mundo não é igual ele pensa. E o mundo que ele sofrimento que ele esconde vai aparecer em algum momento. Então, assim, é claro que é dentro do personagem. Todas as sinopses que eu recebo, e é muito, eu trabalho muitas sinopses, nenhuma sinopse. Agora eu estou fazendo acompanhamento de muitos filmes, vou fazer Lebe agora na Bolívia, várias coisas. Acabei de receber vários projetos aqui, e nenhum projeto é apresentado a história pelo personagem. É sempre a história de alguém que fez isso, aquilo, não pelo personagem em si, é só a história de uma estripulia. Eu nunca recebi uma dizendo assim, esse personagem vai daquilo, nunca vi na minha mão ainda o desenvolvimento de uma história sobre densidade do personagem. Então, é óbvio que isso é muito importante, é óbvio que isso para nós é muito caro, e é óbvio que a gente começa, só que às vezes a gente acha que está fazendo personagem, porque está contando uma história externa de um personagem, mas não está. Eu estou só botando as aparências dele, eu não estou entrando por dentro do personagem, eu não estou no sensível dele. A questão assim, é um monte de histórias que se escreve sobre o personagem sem estar dentro do personagem. Então, assim, o fato de eu já estar escrevendo minha história por personagem não quer dizer, senão a gente estaria... O Brasil seria uma potência hoje, como muitos países são, se a gente tivesse essa noção de personagem. Mas a nossa vantagem é que a gente quer fazer pelo personagem. E eu acho que quando a gente escreve um curta, um longa, qualquer série, nós estamos escrevendo pelo personagem. Às vezes nós não estamos escrevendo da maneira certa, talvez, sabe? Como esse personagem deveria estar nessa narrativa. Então, às vezes a gente tem que ter um livro de referência muito importante, ter filme de referência muito importante dos meus personagens. Você lê um bom livro, aquilo te ajuda a desenvolver aquela narrativa, aquele jeito de escrever, a forma de desenvolver. Assim, não dá tempo aqui eu explicar assim, o que é um livro, como é que se escreve. Se eu pegar um parágrafo hoje, eu consigo ver todos os textos, né? Uma referência de texto é muito bom para a minha história, se for escrita, né? Assim, para mim, assim, primeiros livros, primeira pessoa é muito bom. As primeiras narrativas, Michel Houellebecq, grandes escritores escrevem no terceiro e eles ficam jogando a primeira. Joga a primeira pessoa, que facilita muito entrar dentro de si. E não tenha medo. Muita gente tem medo porque as pessoas querem que a sua obra seja positiva, elas querem que sua obra ajude outros, as pessoas pensam nas suas obras como algum objeto mágico, né? Então, as pessoas ficam com medo de mostrar a verdade dos personagens. Eu tenho um cineasta que eu faço acompanhamento, e ele já fez filmes assim, e o pai dele é religioso, aí ele criou um cara melancólico. E eu falo para ele que é a melancolia, ele fala, mas aí como é que eu vou escrever um negócio desse? Eu falei, vai, cara,
A gente tem que aprender a botar o pé na jaca, assim, no Brasil. Nós estamos precisando no Brasil de histórias mais autênticas, assim, sem medo de... Eu tenho um livro chamado Eu Sou Foda aqui, que eu escrevi assim, ó, esse livro. Eu recebo até hoje carta de fã, né? Trabalho, pesquisa universitária desse livro, porque ele é para dentro. Quem lê, ele está ferrado. É a memória de um garoto. Aí esse título, Eu Sou Foda, ficou terrível, porque aí eles publicaram o livro como Faca na Garganta, né? Com outro título, bonito também. Mas ele pegou muito bem por dentro, assim. Então, primeiro o livro por dentro, escreva por dentro. Joyce começou por dentro, os grandes escritores começaram por dentro, escrevendo em primeira pessoa. Eu acho que facilita muito a gente expor. A terceira pessoa é mais técnica, exige mais maestria e não tenha receio de reescrever sua história. É reescrevendo ela que a gente evolui nela. E, para reescrever ela, é importante a gente pensar isso que eu estou falando para vocês. Esses arcos, eles vão ajudar eu dimensionar a minha história, tá? Eu falo, puta, eu preciso ter um final lá disso aqui que eu estou planejando no começo, que nem eu falei do Coringa, sabe? O Coringa vai se matar no final? Não. Ele viu que a sociedade não ficou do lado dele, o Coringa, né? Ele fala, vou me matar porque eu vou ser visto. Mas aquela empatia que ele queria, ela não tinha. Ele viu que a sociedade não estava nem aí para a mãe dele, se ele cuidava da mãe dele. Todo mundo ria dele e mandou ele se fuder, vamos dizer assim, literalmente, o Coringa. O que ele faz? Ele cria um ódio, né? Ele sai de bonzinho e mata outro cara. Sabe assim, aquilo é um arco que eu fiz desde o começo. E eu falo, puta, eu preciso dar uma virada aqui, eu preciso mexer nisso. E isso é eu criar um arco, a necessidade de ter um começo e um fim. Necessidade de enxergar um final, mesmo que eu não sei qual que é, eu vou desenvolvendo. Então, não é só ter uma opção de escrever por dentro, é uma opção de mostrar um sofrimento embutido que ele pode ser revelado no final. O Daniel pergunta se você conhece Michael Não acho que não é da área nossa, não. Que ele diz que é semelhante. Mas acho que não é da área da gente, não, sabe assim, não. A semiótica das paixões é a semiótica das paixões, tá, gente? A semelhança nossa está muito na filosofia, se a gente pegar os filósofos, desde o nascimento da verdade, com Platão, começa assim, mito da caverna, né? Que é verdade, que não é verdade, começa lá a história da gente, sabe? Porque é sensível e inteligível começa com Platão, tá? A primeira teoria de Platão é o sobre o sensível e inteligível, é o mito da caverna. Os caras vivendo ali dentro, e quando eles saem lá fora, eles veem que a verdade é o sol, que o mundo é girado pela luz solar e não pela luz projetada numa parede, né? Agora, uma pergunta da Kelly sobre público infantil, que essa construção do personagem e suas paixões tem que ser mais sutil para esse público? Tem alguma obra de referência para citar? Tem muita obra. Ele não é mais sutil. Ele, como eu falei assim, O Menino e o Mundo, uma animação nossa que foi feita aqui, a gente tirou o destinador. Uma das características do sofrimento infantil é tirar o destinador. Então, assim, ele não tem ódio, ele só sente falta de ter amigos. Então, a jornada infantil é a amizade. E buscar um destinador que substitua pai, mãe, alguém que dê para ele uma segurança. A criança não tem segurança. Tem um filme chamado espanhol, não sei se vocês achariam, Cria Cuervos. Foi para Cannes, um filme antigo, assim, esses filmes são premiados. Espanhol, um filme Cria Cuervos, é muito bonito ele, que é de uma criança de 11 anos, 10 anos, planejando matar o padrasto, a madrasta, ele planeja matar, todo o planejamento dela é envenenar eles, e no final das contas você vê que no final do filme não tinha isso. Ela não conseguiu projetar vingança. A criança ela é despossuída disso. Então, a maioria das narrativas ela tem uma projeção daquilo que ela sente. Ponte para Terabitia, para mim, é a melhor referência que vocês possam ter. Tá? Ponte para Terabitia vendeu o livro milhões no mundo inteiro, que são dois pré-adolescentes, né? Vizinhos. Um menino sofre porque o pai dele bate nele, né? E uma menina sofre porque os pais são melancólicos, nem liga para ela e ela vai morrer. E eles têm um rio assim, e quando eles passam por outro rio, há uma projeção daquilo que eles sentem falta.
o sentimento, o sofrimento deles é projetado do outro lado do rio em forma de uma mágica bonita. Aquela mágica de Ponte Patera Beach, daqueles monstros, do Harry Potter. Harry Potter é o maior exemplo. Assim. A vingança dele não consegue. Ele está lá, ele seria um vingador, mas ele não é. O sofrimento do Harry Potter dá desde a hora que ele aparece, que é uma cicatriz na testa já. Mataram os pais dele, tudo. Né? Ponte Patera Beach, se não fosse o sofrimento das crianças, não teria aquela outra projeção. Então, o mundo infantil que eu projeto, o mundo infantil perfeito que eu quero, ele tem que vir de uma falta desse mundo que eu não tenho. Tá? É isso que a gente escreve para criança diferente. Normalmente, eu estou na busca da Adri. A Adri está aqui, tem uma aluna nossa aqui que escreve já para adolescente, ela está seguindo essas coisas todas. Olha, Adri, ela não perde, ela já escreveu muita coisa, ela deve estar pegando bastante coisa sobre isso. Mas, assim, eu vejo muito isso, a gente vai perceber isso. Então, Harry Potter, ele é um livro que não dá nada, só tem amizade daquela criança. Você pode ver que o menino, por mais que tenha uma vingança por trás, não é o que move ele a vingança, mas a falta dos pais. É a falta que. Mas está ali a marca do dano dele, ele tem um dano na alma dele. Então, tira da criança o que ela tem, e ela projeta um mundo para ela, e você trabalha esse mundo projetado. O meu Pé de Laranja Lima é um livro que mais vendeu no Brasil. Assim. Todo mundo que lê Meu Pé de Laranja Lima chora. Pô. Então, a criança ela vai atrás daquilo que ela não tem. E se você botar na criança aquele sofrimento, ela vai se identificar muito mais, porque a criança sofre. Por que a maioria dos nossos filmes, agora acabaram de ter um filme de criança aqui no Brasil, criança não tem sofrimento, é um horror os filmes que a gente faz. Fora os Trapalhões, e a Xuxa fazia alguma coisa que vinha da televisão, quando a gente vai para o drama, nossa, a gente não consegue fazer o drama, porque a gente fica projetando, a criança é um bem, tem que fazer bem. Até o Chaves sofre, o Chaves não tem nada. Então, assim, eu sugiro para vocês, entre a imperfeição para a criança, em cima de um dano, e não necessariamente de uma culpa, de uma raiva. Às vezes você pode botar a culpa na criança, mas, puta, é sacanagem isso. Então, a percepção que a gente tem da Disney, dos contos russos infantis, né, de todos eles, há uma projeção de uma falta, de um dano, seja o roubo de uma princesa, seja a falta de um pai, ou de um destinador. Olha essa figura destinador que eu projetei, porque para a criança vai ser o destinador, geralmente uma figura paterna ou materna. O Jonathan pergunta se você conhece o ensaio do Edgar Allan Poe sobre a melancolia e tal. Conheço toda. Eu conheço todos. Tem um poema, tem muita coisa sobre melancolia, Agora, a nossa melancolia, é importante estudar sobre melancolia, tá? Os existencialistas, Proust é pura melancolia. Como é que é o nome dos existencialistas? Filósofos? Sartre. A náusea, tudo é melancolia. Não existiria existencialismo sem melancolia. Como é o cara da mãe lá, o escritor francês? Baudelaire. Baudelaire é pura melancolia. Até criaram uma frase de melancolia, que ele não sente a morte da mãe dele, né? Muito interessante aquilo, né? Bom, vou mandar. Tem mais perguntas aqui. O João Souza pede para você exemplificar essa questão. Aí só para finalizar, nós trabalhamos a melancolia como afecção, tá, gente? Nós não trabalhamos a melancolia como filosofia, psicologia, como esses caras viram a melancolia, tá? Nós já vemos a melancolia como afecção no personagem, e no meu trabalho, que eu estou falando para vocês, o melancólico colocou do lado dele, a gente colocou o destinador, lembre disso. E Julie Jean tem melancolia, tem um destinador, sabe? Onde tem uma melancolia, tem um destinador: morte, vida, morte. Essa é a grande contribuição que eu estou trazendo para o meu trabalho, para eu trabalhar a melancolia. Conhecer a melancolia está em muitos lugares, sabe? Está muito na literatura, ela está em muito lugar. Trabalhar ela é o que eu estou fazendo. Como que eu vou trabalhar isso? Como que eu ponho meu personagem melancólico?
Como que o Kleber colocou a melancolia lá? Eu sou invisível. A menina falava, vocês não estão me vendo. Aquilo eu já estou mostrando a melancolia. A diferença que a gente está falando aqui da melancolia é o primeiro livro de melancolia é do filósofo ali, né? Da filosofia, Sócrates, não, como é que são? O primeiro filósofo. Platão. Depois de Platão, o segundo livro já é sobre melancolia. Está ali em cima da... Eu vou pegar para Descartes. o meu livro de melancolia. Aristóteles, tá? Só porque eu não tenho boa memória. Ó. O primeiro livro de melancolia chama O Homem de Gênio e a Melancolia, de Aristóteles. Esse é o primeiro, tá? Aqui, a melancolia vinha melancolia chamada bilis negra. A melancolia, para Aristóteles, seria uma bilis amarela e a bilis negra. Ela sobe um ar, porque antigamente a gente não tinha veia, o nosso corpo era oco. A gente achava que tudo era ventoso, né? Era nas ventosas, né? Então a melancolia subia e dava esse ar de mal-estar. E às vezes explodia nas pessoas, os heróis. E ele comparava a melancolia como bêbado. É muito interessante isso. Eu já tirei muita coisa daqui. O embriagado, porque, como eu falei para vocês, o melancólico só faz tudo errado, né? É a pior pessoa do mundo. Eu fui tirando daqui várias coisas já de Aristóteles, tá? Agora, a forma como eu trabalho na narrativa melancolia, aí já é uma técnica de como escrever o personagem melancólico, de como desenvolver melhor como está na Filha Perdida, como está na Pior Pessoa do Mundo, tá, gente? Na internet vocês vão achar muita referência ao longo de milênios sobre a melancolia. Agora, somente agora, eu estou tratando... O meu próximo livro vai ser sobre melancolia como paixão. Então, Freud já pegou um pouquinho, Cristão vai pegando ali, é um tema difícil, e cada um vai dando uma contribuição sobre o que é essa melancolia. Quando a ciência evolui mais, a neurociência um dia vai descobrir na nossa célula, em algum lugar, fala, olha, você nasceu assim, você é de nascença, é uma condenação à morte. Cara, o melancólico é um morto-vivo, sabe? O cara estava falando ali, se eu conhecia lá tem o corvo, o corvo, né? O corvo, né? Ele fez um tratado do corvo, né? Do morto em vida. O melancolia é um morto-vivo. Vocês não fazem ideia o que é isso para alguém que está vivo e está morto ao mesmo tempo, que é o corvo. Muita coisa já tem sobre a melancolia, mas como trabalhar isso? Como perceber isso, já que isso é invisível, sabe assim, não? É esse trabalho que a gente está falando aqui para vocês, que não é só melancolia, tem a culpa, tem várias paixões afetando um personagem. E um personagem pode ter melancolia e culpa, né? E ele pode não ter melancolia nenhuma e só ter culpa. Ele pode ter muita gente não tem melancolia e tem raiva, e tem ódio, e tem ressentimento, e vai para uma vingança e mata. E não tem melancolia, e pode ter melancolia e raiva e ódio, mas age diferente. O melhor exemplo de personagem melancólico que deveria matar como é que chama lá do inglês, né? Gente, eu devia estar anotando aqui assim, né? Romeu e Julieta, como é que chama? Shakespeare. Shakespeare é a jornada de vingança. Macbeth, de Shakespeare. Quem é a jornada de vingança? É o Hamlet. Hamlet é porque assim, é muita coisa, tá? Então, Hamlet, por exemplo, ele tem que fazer uma vingança, né? Tem até um filme agora baseado, né, no Hamlet, né? O pai dele morre e ele é avisado, né? E ele é totalmente melancólico, Hamlet, da morte total. E ele tem que executar uma vingança. É bonito, Hamlet, porque ao mesmo tempo que ele tem que ter o ódio, né, para executar a vingança, né? Ele não consegue nem gostar da mulher dele. Hamlet é considerado misógino, porque as mulheres falam, pô, ele nem via a mulher dele, né? Porque a melancolia não vai deixar você ver outra paixão. E o ódio que o Hamlet deveria ter para matar o tio dele, a melancolia dele é tão forte que ele acaba morrendo junto.
ele acaba tendo uma morte em vida. É muito bonito Hamlet de ter culpa, ter todas essas outras paixões, né? De não estar lá para salvar a mãe dele, e ele teria que ter o ódio de executar a vingança, e ele tem problema de executar a vingança por causa de uma melancolia. É muito interessante, tá? Então, eu posso juntar paixões diferentes, assim. Então, assim, a pior pessoa do mundo, a ira, por exemplo, o melancólico, normalmente ele está matando todo mundo, atirando todo mundo. É um negócio do melancólico. Briga, o melancólico na terceira idade é um sujeito raivoso demais. Assim. É terrível. Por isso é chamada a pior pessoa do mundo. É difícil você viver com ela. Bom, vamos fechar? Mais uma perguntinha aqui. O João Souza queria que você explicasse melhor essa coisa da verdade não ser a realidade. Cara, eu acho que, assim, verdade, eu nunca... Eu acho que nem vou estudar a questão de realidade e de verdade. Porque verdade, toda filosofia só estuda a verdade, né? Ela só existe, a filosofia, só existe filosofia porque existe a verdade. E realidade é outro mundo. Eu acho que realidade... Quem trata de realidade, eu acho que Lacan, Freud, o real, imaginário, o simbólico, pode trabalhar a realidade. No nosso caso aqui, é uma ciência nova. Nós temos o nosso arquétipo teórico que chama simulacro existencial. É uma teoria, eu não posso falar isso para vocês, que é muito longo. Em vez de eu ter a simbologia de Lacan, eu tenho um simulacro existencial, que é onde eu projeto meu presente, meu passado, meu futuro, é onde eu potencializo aquilo que eu quero ser. É muito bonito o simulacro. Eu exemplifico ele muito aqui, os simulacros existenciais, que nem é o Coringa, por exemplo, ele tem uma namorada. Então, o Coringa, ele projeta no simulacro dele uma namorada perfeita, né? Meu simulacro então, se eu tenho um simulacro, a minha namorada tem que bater palma para mim do Coringa, né? Lembra disso? Ela fala, você é lindo, é tudo da imaginação dele, aquilo é um simulacro existencial que a gente trabalha. Na hora que a mãe dele morre, na hora que ele não é mais louco, aquele simulacro quebra porque tem uma verdade. Então, todo esse simulacro que a gente trabalha, a gente tem também nossos esquemas teóricos, é uma ciência, a semiótica das paixões, é uma ciência nova, você pode tentar comparar com várias coisas, mas é uma ciência nova, e nós temos nossos esquemas de trabalho. E nosso esquema de trabalho é sempre quebrar o simulacro com uma verdade. Então, nós trabalhamos com a verdade já de muitos anos, assim, já desde Aristóteles, começa a estudar a verdade a partir do mito da caverna, em que as pessoas tinham a verdade dentro da caverna de umas projeções na parede. Aí ele fala, não, a verdade não é essa, a verdade é o sol que está lá fora. Só que o cara que descobriu o sol, a verdade, na hora que ele volta para a caverna, os caras matam ele, porque ninguém quer a verdade, todo mundo quer esconder a verdade. É muito legal a verdade, senão não existia essa filosofia toda da verdade, né? Em razão da verdade. Qualquer filosofia é em razão da verdade, né? Então, assim, aquele mito, ele estabelece os estoicos, ele delimita o pensamento a partir do mito da caverna de Platão, das coisas mais bonitas. Aí tem uma coisa aí muito interessante, tá? Quando surgiu o mito da caverna, lá em Platão, que nasce a verdade, leiam isso, é bonita essa história. Aí eles falam assim que a verdade é o inteligível, é o fora da caverna, é o sol que dá vida, é o sol que faz nascer planta, né? Sabe assim, não é Deus. A planta existe por causa do sol, né? Tudo é o sol. Aí, isso era para justificar porque todo mundo só tinha crença em Deus. A verdade não tem Deus, né? Na verdade, né? E aí, hoje, olha só, hoje a verdade também está dentro da caverna, tá? Hoje, o grande desafio não é achar mais a verdade no inteligível, sabe? Nesse sol. Isso Lacan percebeu muito cedo, né? E Freud também falou: a verdade está no lodo, está no inconsciente. Não está só naquilo que eu falo, pelo contrário, o que eu digo, às vezes, muitas vezes não é verdade, a verdade está mais escondida. A evolução da ciência nossa levou a gente a buscar a verdade no sensível, que eu estou trazendo para vocês, não naquilo que é inteligível, que está na nossa frente. E realidade tem a ver com outro mundo, que eu não trato da realidade. Até no jornalismo, que eu sou jornalista,
eu posso documentar uma realidade lá, mas eu ainda trabalho com a verdade no jornalismo, né? E toda narrativa americana é em busca da verdade, toda narrativa europeia, toda narrativa argentina, toda narrativa do Oriente Médio, qualquer lugar, ainda é a verdade. Isso é universal, tá? Eu posso, no final, dizer assim, não, eu não quero a verdade. Chekhov, uma das melhores peças que existe é Meu Tio Vânia. Leiam isso. Meu Tio Vânia, ele acorda assim do nada. E ele descobre 60 anos que ele não tem nada. Meu, aquele sofrimento daqueles caras, meu, muito legal. Aí, no final, ele acha que ele poderia ter uma chance, uma redenção. Meu Tio Vânia é uma das coisas mais lindas sobre passionalidade. E ele tem uma sobrinha que acompanha ele o tempo todo, que é religiosa, tudo para ela é Deus, né? E meu Tio Vânia termina o quê? Termina numa verdade, de um sofrimento. É muito lindo, Tio Vânia. É uma das peças mais famosas. Assim. Aí o que acontece? A mulher religiosa fala, não, vamos crer, a gente tem que crer que a gente vai ter alguma coisa. A gente tem que crer. Termina Tio Vânia assim. Não importa se terminou numa magia, numa busca diferente da verdade. Mas eu mostrei ela antes. Sabe? Não importa se eu vou para a fantasia, se eu vou no meu filme do simulacro. Mas eu mostrei. Aí termina numa busca de um simulacro. Assim. A gente pode ser feliz. Eles voltam para aquele mundo, coitado dele. Meu Tio Vânia é muito bonito. Eu tive um simulacro. Quebrei meu simulacro, né? Que eu tinha de uma projeção, com uma verdade, né? Mas depois eu volto para minha religião, tipo assim, pô, tudo bem, é verdade, mas não sobrou nada para ele, só sobrou aquela menina falando assim, não, acredita que Deus vai nos dar, que Deus, quando a gente morrer, a gente vai ter não sei o quê. É lindo isso não quer dizer que eu não tenha que usar esses artifícios, né? Mas importante é que para nós agora, como escritores, é muito importante a gente puxar a sardinha para esse lado nosso da verdade. A gente só tem a ganhar. Mesmo que depois eu mostre outras coisas, é importante mostrar ela. A gente ganha muito mais eu dar um leitor pela verdade do que uma mentira de uma enganação. Sabe? Eu posso até assim falar, eu vou fazer uma coisa sobre empatia. Eu posso até falar, mas antes eu mostro uma verdade. Existe muito filme. Se vocês querem saber um filme sobre empatia muito bonito, o do polonês, né? Como é que chama? A liberdade, a fraternidade é vermelha, de um velho, de um senhor juiz aposentado, e chega aquela menina bela, uma modelo, de uma beleza, e ela vai. Isso é um filme francês e também foi para o Oscar, não esqueça disso, bacana esse filme. E é filme de arte. Aquela menina de uma beleza estonteante, assim, ele escolheu uma beleza porque ela é destinadora, a beleza dela é tão grande que ela tira aquele juiz velho da cadeira, que ouve as pessoas, ele é mau, o juiz tem um problema. E entre os dois nasce uma relação bonita que a gente chamaria de empatia. Tão bonito isso. Os dois ficam amigos. Então, mas porque ela levou a verdade para o velho. Ela chegou lá e falou, olha, você vai falar a verdade. O velho, no outro dia, já se entrega para a polícia. Meu. Ela é tão forte, o poder da beleza dela. Porque existe dano na beleza e existe dano na feiura. Esse é um dos filmes mais lindos sobre empatia, chama Fraternidade é Vermelha, e ele nasce com uma verdade. Não com uma enganação de eu dizer, não, está tudo bem, faz assim que é bom. Não, assim, a vida é dura, a vida é malévola, é bonita assim. Então, enxergar esse desejo nosso de transmitir coisas boas para as pessoas, eu vou ser melhor visto a partir do momento que eu mostro o sofrimento, mesmo que eu dê outras possibilidades para as pessoas serem felizes, né? Que vai ser religioso, vai para o Polo Norte, tem gente que vai para a Chapada, usa droga, vai para a cultura indiana, tem tanta válvula de saída para você diminuir o seu sofrimento hoje em dia, né? Terapias alternativas que a gente busca, né? Que ao invés de eu buscar um psicólogo, eu tentar resolver aquilo que eu sinto, ou às vezes ou a arte hoje é a melhor coisa que tem da arte, é muito boa a arte, são momentos que ela te dá, né? Eu vou para muitas coisas e eu tenho que levar isso em consideração quando eu estiver fazendo meu personagem. Eu tenho que saber que meu personagem vai fugir da verdade, tá, gente? Ele corre, meu. E isso corre, todo mundo corre. Por isso que é legal a verdade, quando ela aparece, tá? A verdade não é feita para ficar sendo jogada na cara das pessoas, tá? Ela é feita para ela revelar para as pessoas
em forma de surpresa, algo que impacte ela e ajude na vida dela. A surpresa e a verdade são as coisas mais fortes do ser humano até hoje. Quando o Papa veio aqui no Brasil, esse Papa que está aí, ele não foi escolhido à toa assim, ele estava dentro do avião e alguém perguntou para assim, o Papa, que mensagem você deixa para o brasileiro? E aí o Papa falou assim, deixe-se surpreender por Deus. Filho da puta. Ele falou, a surpresa, deixe-se surpreender. A surpresa é uma coisa muito antiga, que é usada por esses caras milênio. Ele jogou uma frase de efeito que nós estamos falando aqui. É a surpresa e a verdade. Então, como é que eu impacto uma pessoa? Surpreendendo ela, descobrindo a verdade. Eu li um livro do Michel Houellebecq há pouco tempo, lá, aquele que o cara se entrega. Submissão, por exemplo, né? E aqui você vai lendo submissão, 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 e no final é um personagem sendo coagido a sair da verdade e para o mundo da magia, né? O francês ali todinho, né? E chega o Oriente e fala, não, você pode comer mulher. Nossa, todo mundo de Deus chega para o cara, que é um professor, e a França vai ser de Alá, não sei como é que é. A França seria religiosa e aquele cara muçulmana, né? Vamos dizer assim, ele criou a França muçulmana e aquele cara numa resistência. E, no final da jornada, ele se entrega. Ele fala que os franceses odeiam isso, Houellebecq, escrever isso, né? Ele se entrega. Aí se fala por quê? Porque ele vai lembrar que ele encontrou o pai dele, olha, no livro do Houellebecq, Submissão, que é a verdade, ele encontrou o pai dele, que era um cara chato, vivendo numa colônia de pescadores, só gozando a vida, um cara que nunca faria aquilo para ele, que ele nunca imaginou que o pai dele ia ficar gozando a vida boa se era um cara chato na aposentadoria dele. Aquilo foi que despertou a verdade nele para ele se entregar. Foi uma surpresa para ele encontrar o pai dele daquele jeito. Se não fosse surpresa, não afetaria ele, tá? Então, Michel Houellebecq tem um livro muito lindo chamado Submissão. Você fica lendo aquilo lá, aparentemente é só um cara mudando, né, um arco, né, que a gente fala, né, de um cara que vai ser submisso, né, a essa coisa mágica, mas você vai ver que ele só vai fazer isso a partir de uma revelação de uma verdade que o pai dele já fez isso. Sabe? Pequenos, às vezes são coisas pequenininhas. Às vezes a verdade pode sair de um jeito pequeno. É importante que ela faça parte do seu discurso. Que quando você esteja escrevendo, você levar isso em conta. É só isso, tá, gente? Pode encerrar. Tá? Aí, assim, eu vou encerrando aqui, eu sei que é legal, a gente teria muita coisa para conversar. Cada uma dessas perguntas que vocês falaram aí, vocês não fazem ideia o que eu poderia abrir, sabe, assim, ficar dias, assim. Eu acho que essa teoria ela leva 2 anos. Do jeito que ela tem dentro de uma universidade, você pegaria uma disciplina, você pegaria outra, pegaria uma só simular, uma só sobre dano, só dano e fratura do personagem, você passa um semestre estudando, sabe? Só dos tipos diferentes de paixão, sabe? Por que o medo é uma paixão antecipada? Por que a raiva está ligada ao passado e o medo está ligado ao futuro? Por que a ira é pontual, sabe? Por que a melancolia é durativa e o outro não dura? Como é que ela dura? Porque, assim, tem tanta maneira da gente estudar, assim, é uma teoria científica que a gente está trazendo, por isso que é interessante, para ajudar a gente a entender essas coisas que a gente considera não entendidas, sabe, assim, que a gente considera da alma. A semiótica das paixões, ela estuda o estado patêmicos da alma, uma palavra bonita, né? O estado patêmico de alma. Quando o Greymar lançou Semiótica das Paixões, o subtítulo é assim, do estado de coisas para o estado de alma. Então, a gente sai desse mundo de objetos, né? A gente sai desse mundo de ação, de estripulias, e entra para o estado da alma, o estado de sofrimento. É legal, é bom, acho que é bonito. A gente ganha muito mais com a verdade do que tentando dar um chazinho para esconder a verdade. A gente impacta mais, a gente contribui mais para o mundo, a gente contribui mais para a felicidade das pessoas,
a gente contribui mais para a nossa inteligência, a gente contribui muito mais para um país desse que está todo dentro de uma religiosidade má que está sendo pregada pelo governo, de negacionismo, baseado em crença, que é o lado ruim de uma coisa, mas é usado a verdade, né? É o anti-verdade, está sendo usado, inclusive, em termos ideológicos, para massacrar questões de racismo, questões de sexualidade. Então, assim, a verdade contribui muito mais na vida do que a negação da verdade. Tá bom, gente? E boa noite.